Olá, queridos alunos, bem-vindos ao nosso dia da nossa avaliação de filosofia do segundo bimestre. Peço que o Senhor venha te abençoar, te dê sabedoria nesse dia. Peço que você preste bastante atenção em cada um dos questionamentos avaliativos da nossa avaliação, ok? Vamos nesse vídeo também fazermos um pequeno resumo e logo após colocaremos aí a nossa avaliação que segue em anexo em PDF. Vamos fazer uma pequena revisão e aí logo após apresento a avaliação para vocês. Navegar era preciso. O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que habita, acerca dos seres que vivem nele e especialmente das pessoas e de seus diferentes modos de vida. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos, enquanto outros foram abandonados ou modificados e completados. Isso mostra que o conhecimento, como o próprio ser humano, está em constante construção. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que era o mundo? Para ter uma ideia a respeito disso, observe a grafura a seguir. Ela mostra o mapa do mundo produzido no século XIII pelo cartógrafo europeu Bartolomeu Anglico. O cartógrafo era um profissional responsável pela representação gráfica da superfície terrestre, feita por meio de cartas geográficas, ou seja, de mapas, que é o cartógrafo. A cartografia teve início com as representações produzidas na antiguidade. Atualmente, ela se baseia em imagens aéreas, dados obtidos por meio de novas tecnologias, satélites no caso, como o uso de satélites. Muito bem. Aí na página número 5, os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Em suas viagens utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre os quais a bússola. Esse instrumento contém a ilustração de uma rosa dos ventos. Ok? Ao imaginar a linha do horizonte, formado por um círculo, dividido em partes iguais, o ser humano criou a rosa dos ventos, utilizada em mapas e bússolas. Ela representa os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então nós lembramos que nas nossas atividades, nós pedimos para vocês preencherem aqui a rosa dos ventos, mas não com os pontos cardeais, mas com o nome de coisas da própria vida, coisas morais, ok? Já na página número 8, nós vemos aí, quando olhamos para frente, deparamos-nos a certa distância com a imagem da linha do horizonte e não conseguimos ver o que existe além dela. Portanto, fica a impressão de que o horizonte marca o fim de um percurso. Porém, quando seguimos em direção a ele, jamais conseguimos alcançá-lo. Sendo assim, a ideia de horizonte desperta múltiplas interpretações e reflexões. No século XX, por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger refletiu sobre aqueles que consideravam os horizontes da existência humana, o tempo de duração finita e o ser de infinitas impossibilidades. Esse filósofo optou por investigar nossa existência com base no horizonte do tempo, já que ela é finita, ou seja, limitada pela morte. Tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais coisas são incertas. Pode parecer assustador pensar dessa forma, em especial se desejamos aproveitar a vida plenamente. Contudo,
Em sua investigação, Heidegger também considerou o horizonte do ser, formado por infinitas possibilidades de realização. Assim, concluiu que a existência humana, apesar de finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um. Muito bem. E na página número 10, no norte para as ações humanas, vimos que ao percorrer caminhos desconhecidos, as pessoas podem usar uma bússola para lhe indicar a direção norte e assim orientar sua trajetória. Para guiar suas condutas, muitas vezes elas também buscam o norte, ou seja, uma referência que possa orientar a respeito de como viver no mundo e conviver com os outros. Sendo assim, há muito tempo o bem é apontado como critério para orientar as atitudes individuais. Na antiguidade, por exemplo, alguns filósofos compararam a ideia do bem ao sol por iluminar e guiar as decisões e as suas ações humanas. Afinal, com base nessa ideia, podem-se estabelecer socialmente algumas regras de conduta para serem observadas pelos indivíduos. O conjunto dessas regras é denominado moral. Então, na página número 12, a moral é um tema bastante discutido ao longo da história. No final do século XIX, por exemplo, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche estudou o pensamento de filósofos, né? E se estudava sobre o pensamento, sobre a questão da moral, sobre o que representava a moral, sobre os pensamentos da sociedade, o que é que a sociedade pensava sobre a moral e sobre os costumes que eles tinham naquela época. Também na página número 14, falamos um pouco sobre a bondade e a maldade. Explicamos o sentido de cada uma delas nos nossos dias atuais. Okay? A bondade e a maldade. E na página número 16, né? Página 16, como seria estar no lugar dos outros. E aqui nós falamos sobre reconhecer a humanidade do outro, colocar-se no lugar do outro, falamos sobre empatia, né? Ter empatia é buscar colocar-se mentalmente e afetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sobre o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem. Então foi o que nós falamos aqui neste assunto. Muito bem. Na página número 19, nós falamos também sobre a justiça, que abrange muitas ideias, né, e observamos o texto, né, que lemos aí, ok? E ampliamos nosso horizonte sobre o tema, sobre o bem, sobre a justiça, sobre a maldade. Na página número 20, né, o conceito de justiça presente no texto, ser justo, é ser exato, pode ser relacionado ao pensamento de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C. Segundo ele, a justiça, assim como as outras virtudes, deveriam seguir uma justa medida, um equilíbrio entre o excesso e a falta. Além disso, pensando em sua aplicação às relações sociais, esse filósofo a dividia em 3 tipos. Então o pensamento dele era justiça distributiva, justiça comutativa e justiça corretiva. E cada uma aqui tem um tipo, né, de pensamento e característica e explicação. Ok? Então ser justo é tratar os iguais como iguais, sem excesso nem falta. Muito bem, e na página 22, onde está a justiça? Frequentemente descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplos da ausência da justiça. Isso está de acordo com a imagem utilizada para simbolizar essa virtude, a de uma mulher com os olhos vendados, trazendo nas mãos uma balança
e sua espada. Tal imagem decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada Temis. Em Roma, ela era conhecida como Justitia. Seus olhos vendados indicavam imparcialidade das leis, ou seja, igualdade na aplicação a qualquer indivíduo. A balança, a balança que tinha 2 pratos, representava a ideia de equilíbrio entre as ações e as suas consequências. Já a espada, presente em algumas representações, simbolizava a força da justiça diante dos conflitos. Então a balança de Temis era formada por 2 pratos suspensos, imagem que está na origem de expressões populares, como colocar os atos na balança ou pesar as consequências de uma ação. Muito bem, então isso aqui são questões da mitologia grega, ok? E nesse momento vamos aí apresentar a nossa avaliação.